Os leões de Sírius são uma constelação de estrelas que despertam a curiosidade e o fascínio das pessoas há séculos. Seu brilho intenso e sua posição no céu noturno sempre foram motivo de admiração e especulação. No entanto, recentemente, os astrônomos descobriram algo perturbador. Uma tempestade solar está se aproximando da Terra e ninguém está preparado para isso. Uma tempestade solar ocorre quando o Sol libera uma grande quantidade de energia em forma de radiação e partículas carregadas. Essas partículas viajam pelo espaço e podem atingir nosso planeta, causando uma série de problemas. Os cientistas já sabiam que as tempestades solares poderiam interferir nas comunicações e nos sistemas de navegação, mas os efeitos podem ser muito mais graves do que se imaginava. A tempestade solar que se aproxima da Terra é uma das mais intensas já registradas. Ela é resultado de uma erupção solar gigantesca que ocorreu na superfície do Sol. Essa erupção liberou uma quantidade imensa de energia, que está agora se dirigindo em nossa direção a uma velocidade impressionante. Os efeitos dessa tempestade solar podem ser devastadores. A radiação emitida pelo Sol pode danificar os satélites que orbitam a Terra, interrompendo as comunicações e os sistemas de navegação por GPS. Além disso, as partículas carregadas podem afetar as redes elétricas, causando apagões generalizados e danificando equipamentos eletrônicos. Os cientistas alertam que a tempestade solar pode ter consequências ainda mais graves para a saúde humana. A exposição à radiação solar pode causar queimaduras graves na pele e danos ao DNA das células, aumentando o risco de câncer. Além disso, as partículas carregadas podem interferir no funcionamento do sistema nervoso, causando problemas de saúde mental e física. Diante dessa ameaça iminente, é fundamental que estejamos preparados para enfrentar os efeitos da tempestade solar. As autoridades devem investir em infraestrutura de proteção, como a construção de abrigos subterrâneos e a implementação de sistemas de energia alternativa. Além disso, é importante que a população esteja ciente dos riscos e saiba como se proteger. É essencial que todos tenhamos um kit de emergência em casa, com alimentos não perecíveis, água potável, lanternas e rádios a pilha. Também devemos evitar a exposição direta ao sol durante a tempestade e utilizar protetor solar de alta proteção. Além disso, é importante seguir as orientações das autoridades e buscar abrigo em locais seguros durante o período de maior intensidade da tempestade. A tempestade solar que está se aproximando da Terra tem o potencial de afetar diretamente os sistemas de comunicação e navegação globais. Por exemplo, os satélites em órbita ao redor do planeta podem ser danificados pela radiação solar intensa, o que resultaria em uma interrupção das transmissões de TV e comunicações por telefone via satélite. Além disso, os sistemas de navegação por GPS também podem ser desativados, o que teria um impacto significativo nas operações de transporte e logística em todo o mundo. Outra consequência grave dessa tempestade solar é o possível colapso das redes elétricas. As partículas carregadas liberadas pelo Sol podem interferir nos transformadores e nas linhas de transmissão de eletricidade, causando apagões generalizados e danos aos equipamentos elétricos. Isso teria um impacto significativo nas atividades diárias das pessoas, bem como nas operações de hospitais, empresas e outras instituições críticas que dependem da eletricidade para funcionar adequadamente. Além dos impactos tecnológicos, a tempestade solar também representa uma séria ameaça à saúde humana. A exposição prolongada à radiação solar intensa pode causar queimaduras graves na pele e aumentar o risco de desenvolver câncer de pele. Além disso, as partículas carregadas podem afetar o sistema nervoso, causando problemas de saúde mental e física, como distúrbios do sono, ansiedade e fadiga. A tempestade solar iminente também pode ter impactos significativos na agricultura e na vida selvagem. A radiação intensa do Sol pode danificar as plantas, causando queimaduras nas folhas e reduzindo a produção de alimentos. Além disso, os animais que dependem da fotossíntese, como os insetos polinizadores, podem ter sua população afetada, afetando o equilíbrio do ecossistema. Outro aspecto importante a ser considerado é o efeito da tempestade solar na saúde dos seres humanos. Além dos problemas de saúde mental e física mencionados anteriormente, como distúrbios do sono e ansiedade, a exposição prolongada à radiação solar intensa também pode levar a problemas oculares, como catarata e degeneração macular. A tempestade solar iminente também pode afetar negativamente o clima da Terra. A intensa radiação solar pode aquecer a atmosfera, levando a um aumento da temperatura global.
Isso pode resultar em mudanças climáticas drásticas, como o derretimento das calotas polares e o aumento do nível do mar. Essas alterações poderiam ter consequências catastróficas para ecossistemas costeiros e para as comunidades humanas que vivem nessas áreas. Além disso, a tempestade solar também pode ter efeitos imprevisíveis e desconhecidos nos seres vivos. A radiação intensa do Sol pode afetar a saúde e o comportamento de animais e plantas, levando a mudanças significativas na dinâmica dos ecossistemas. Isso poderia resultar em extinções em massa de espécies e na perda de biodiversidade. A tempestade solar iminente também pode ter impactos significativos na tecnologia espacial. O intenso fluxo de radiação solar pode afetar os painéis solares dos satélites, reduzindo sua eficiência e vida útil. Além disso, os equipamentos eletrônicos a bordo dos satélites podem ser danificados pela exposição às partículas carregadas, o que poderia levar à falha de importantes sistemas de comunicação e coleta de dados. Outro aspecto a ser considerado é o impacto econômico dessa tempestade solar. Os danos causados aos satélites, sistemas de comunicação e redes elétricas podem resultar em perdas financeiras significativas para as empresas e governos que dependem dessas tecnologias. Além disso, os apagões generalizados podem interromper a produção industrial e afetar o comércio global, prejudicando a economia mundial. A tempestade solar iminente também pode ter sérias consequências para a saúde dos animais marinhos. A radiação intensa do Sol pode afetar negativamente as algas e outras plantas marinhas, que são a base da cadeia alimentar para muitas espécies. Isso poderia levar a um desequilíbrio no ecossistema marinho, afetando a reprodução e o crescimento de peixes, crustáceos e outros organismos marinhos. Além disso, a exposição à radiação solar intensa pode causar danos nas barbatanas e nas escamas de peixes, afetando sua capacidade de locomoção e sobrevivência no ambiente aquático. Outro impacto importante da tempestade solar é nas telecomunicações globais. A radiação solar intensa pode interferir nos sinais de rádio e nas transmissões por satélite, resultando em problemas de conexão e queda de chamadas telefônicas. Isso afetaria não apenas as comunicações entre pessoas, mas também as operações de serviços de emergência e sistemas de monitoramento de desastres naturais, dificultando a resposta rápida a emergências. Uma das principais preocupações dos cientistas em relação à tempestade solar iminente é o impacto na aviação. A radiação intensa do Sol pode afetar os sistemas eletrônicos das aeronaves, comprometendo a segurança dos voos. Além disso, as partículas carregadas podem interferir nos sistemas de navegação por GPS utilizados pelos pilotos, prejudicando a precisão das rotas e o controle do tráfego aéreo. Outro aspecto a ser considerado é o impacto da tempestade solar na saúde dos astronautas. Durante missões espaciais, os astronautas estão expostos à radiação solar intensa por longos períodos de tempo. Isso pode aumentar o risco de desenvolver doenças relacionadas à radiação, como câncer, e afetar o funcionamento do sistema imunológico. Além disso, a tempestade solar também pode ter impactos na indústria de energia. As usinas de energia solar, que dependem da radiação do Sol para gerar eletricidade, podem ser afetadas pela redução na eficiência dos painéis solares durante a tempestade. Isso pode resultar em uma diminuição na produção de energia e na necessidade de recorrer a outras fontes de energia para suprir a demanda. As consequências da tempestade solar iminente também podem ser sentidas na área da saúde pública. A exposição prolongada à radiação solar intensa pode levar ao aumento dos casos de queimaduras graves na pele e de doenças relacionadas à radiação, como a insolação. Além disso, a exposição às partículas carregadas pode afetar o sistema respiratório, causando problemas como dificuldades respiratórias e irritação das vias aéreas. Outro aspecto a ser considerado é o impacto da tempestade solar na agricultura. A radiação solar intensa pode prejudicar diretamente as plantações, levando à diminuição da produção de alimentos. Além disso, as partículas carregadas podem contaminar o solo e a água, afetando a qualidade dos recursos naturais essenciais para a segurança alimentar. Além disso, a tempestade solar pode ter impactos na qualidade do ar. A interação das partículas carregadas com a atmosfera terrestre pode levar à formação de gases e compostos químicos nocivos, como o ozônio troposférico. Isso pode resultar em níveis elevados de poluição do ar, afetando a saúde das pessoas e contribuindo para o agravamento de problemas respiratórios, como a asma. A tempestade solar iminente também pode ter efeitos significativos no campo da saúde mental.
A exposição à radiação solar intensa pode afetar os níveis de serotonina no cérebro, o que pode levar ao aumento do risco de desenvolvimento de transtornos de humor, como a depressão. Além disso, a possibilidade de apagões generalizados e a interrupção das comunicações podem gerar um clima de incerteza e ansiedade na população, aumentando os casos de estresse e transtornos de ansiedade. Outro aspecto a ser considerado é o impacto da tempestade solar na área da educação. A interrupção das redes elétricas e das comunicações por satélite pode afetar o acesso à educação online e às plataformas de ensino à distância. Além disso, as escolas e universidades que dependem de energia elétrica para operar podem ser obrigadas a suspender suas atividades, prejudicando o processo educacional de milhares de estudantes. A tempestade solar também pode ter consequências para a indústria espacial. As partículas carregadas liberadas pelo Sol podem danificar as estruturas e componentes dos foguetes e satélites em lançamento, colocando em risco missões espaciais importantes. Além disso, a interferência na comunicação via satélite pode dificultar o gerenciamento e controle dessas missões, comprometendo sua segurança e sucesso. Um aspecto importante a ser considerado é o impacto da tempestade solar na vida cotidiana das pessoas. A interrupção dos sistemas de comunicação e energia elétrica pode afetar desde simples tarefas domésticas até atividades essenciais, como a realização de cirurgias em hospitais. Além disso, a falta de eletricidade pode dificultar a conservação de alimentos e o acesso à água potável, gerando um cenário de escassez e necessidades básicas não atendidas. A tempestade solar também pode afetar negativamente os sistemas de satélites de monitoramento ambiental. Os satélites que coletam dados sobre as mudanças climáticas e a qualidade da água e do ar podem ser danificados pela radiação solar intensa. Isso pode resultar em uma lacuna significativa nas informações e na capacidade de monitorar e responder a eventos climáticos extremos e desastres ambientais. Outro aspecto a ser considerado é o impacto da tempestade solar na saúde das plantas e animais terrestres. A radiação solar intensa pode danificar as células e tecidos das plantas, afetando seu crescimento e sobrevivência. Além disso, os animais terrestres que dependem de sinais de comunicação, como aves migratórias, podem ser desorientados pela interferência nos sistemas de navegação por GPS, prejudicando seus padrões de migração e colocando em risco suas populações. A tempestade solar também pode ter efeitos significativos na indústria de turismo. A interrupção das comunicações e dos sistemas de navegação por GPS pode afetar o transporte aéreo e marítimo, dificultando a realização de viagens internacionais. Além disso, a possibilidade de apagões generalizados pode afetar a infraestrutura turística, como hotéis e restaurantes, prejudicando o setor como um todo. Outro aspecto a ser considerado é o impacto da tempestade solar na segurança pública. A interrupção das comunicações e dos sistemas de monitoramento por satélite pode dificultar a resposta rápida a emergências, como acidentes e desastres naturais. Além disso, a falta de energia elétrica pode comprometer os sistemas de segurança, como câmeras de vigilância e alarmes, aumentando o risco de crimes e ataques. A tempestade solar também pode ter efeitos negativos na área da pesquisa científica. A interferência na comunicação via satélite pode dificultar a transmissão de dados e informações entre cientistas e instituições de pesquisa em todo o mundo. Além disso, a falta de energia elétrica pode afetar a operação de laboratórios e equipamentos científicos, dificultando a realização de experimentos e estudos importantes. Outro aspecto a ser considerado é o impacto da tempestade solar na segurança nacional. A interrupção das comunicações e dos sistemas de navegação por GPS pode afetar a capacidade de defesa e vigilância de um país. Além disso, a falta de energia elétrica pode comprometer a operação de infraestruturas críticas, como usinas nucleares e sistemas de abastecimento de água, colocando em risco a segurança da população. A tempestade solar também pode ter consequências para a indústria de entretenimento. A interrupção das comunicações por satélite pode afetar a transmissão de programas de televisão e rádio, bem como a operação de plataformas de streaming. Além disso, a falta de energia elétrica pode comprometer a realização de eventos ao vivo, como concertos e espetáculos, prejudicando a indústria do entretenimento e privando as pessoas de atividades de lazer. Outro aspecto a ser considerado é o impacto da tempestade solar na indústria financeira. A interrupção das comunicações e dos sistemas de transações eletrônicas pode afetar os mercados financeiros globais, dificultando a realização de transações comerciais e bancárias. Além disso, a falta de energia elétrica pode prejudicar a operação de instituições financeiras,
como bancos e bolsas de valores, gerando instabilidade e perdas financeiras. A tempestade solar também pode ter efeitos negativos na área da pesquisa espacial. A interrupção das comunicações e dos sistemas de navegação por GPS pode afetar a coleta de dados e informações de missões espaciais. Além disso, a falta de energia elétrica pode comprometer a operação de centros de pesquisa espacial, prejudicando o avanço e a exploração do espaço. Outro aspecto a ser considerado é o impacto da tempestade solar na segurança cibernética. A interrupção das comunicações e dos sistemas de transações eletrônicas pode abrir brechas de segurança e facilitar ataques cibernéticos. Além disso, a falta de energia elétrica pode comprometer a operação de sistemas de segurança cibernética, aumentando o risco de violações de dados e comprometimento da privacidade das pessoas. A tempestade solar também pode afetar negativamente a qualidade das comunicações por telefone celular. A radiação solar intensa pode interferir nos sinais de telefonia móvel, resultando em queda de chamadas e problemas de conexão. Além disso, a falta de energia elétrica pode prejudicar a operação das torres de celular, afetando a cobertura e a disponibilidade do serviço. Outro aspecto a ser considerado é o impacto da tempestade solar na indústria automobilística. A interrupção dos sistemas de navegação por GPS pode afetar a precisão dos sistemas de direção assistida e dificultar a navegação dos veículos. Além disso, a falta de energia elétrica pode comprometer a operação de veículos elétricos, aumentando a dependência de combustíveis fósseis e prejudicando a transição para uma mobilidade mais sustentável. A tempestade solar também pode ter efeitos negativos na indústria de telecomunicações. A interferência nos sinais de rádio e transmissões por satélite pode prejudicar a qualidade dos serviços de internet e das redes de telefonia fixa. Além disso, a falta de energia elétrica pode afetar o funcionamento de torres de comunicação e centrais telefônicas, prejudicando a disponibilidade dos serviços. A tempestade solar iminente também pode ter impactos significativos na área da educação. A interrupção das redes elétricas e das comunicações por satélite pode afetar o acesso à educação online e às plataformas de ensino à distância. Além disso, as escolas e universidades que dependem de energia elétrica para operar podem ser obrigadas a suspender suas atividades, prejudicando o processo educacional de milhares de estudantes. Além disso, a tempestade solar também pode afetar negativamente os sistemas de satélites de monitoramento ambiental. Os satélites que coletam dados sobre as mudanças climáticas e a qualidade da água e do ar podem ser danificados pela radiação solar intensa. Isso pode resultar em uma lacuna significativa nas informações e na capacidade de monitorar e responder a eventos climáticos extremos e desastres ambientais. Outro aspecto a ser considerado é o impacto da tempestade solar na saúde das plantas e animais terrestres. A radiação solar intensa pode danificar as células e tecidos das plantas, afetando seu crescimento e sobrevivência. Além disso, os animais terrestres que dependem de sinais de comunicação, como aves migratórias, podem ser desorientados pela interferência nos sistemas de navegação por GPS, prejudicando seus padrões de migração e colocando em risco suas populações. A tempestade solar também pode ter efeitos significativos na indústria de turismo. A interrupção das comunicações e dos sistemas de navegação por GPS pode afetar o transporte aéreo e marítimo, dificultando a realização de viagens internacionais. Além disso, a possibilidade de apagões generalizados pode afetar a infraestrutura turística, como hotéis e restaurantes, prejudicando o setor como um todo. Outro aspecto a ser considerado é o impacto da tempestade solar na segurança pública. A interrupção das comunicações e dos sistemas de monitoramento por satélite pode dificultar a resposta rápida a emergências, como acidentes e desastres naturais. Além disso, a falta de energia elétrica pode comprometer os sistemas de segurança, como câmeras de vigilância e alarmes, aumentando o risco de crimes e ataques. A tempestade solar também pode ter efeitos negativos na área da pesquisa científica. A interferência na comunicação via satélite pode dificultar a transmissão de dados e informações entre cientistas e instituições de pesquisa em todo o mundo. Além disso, a falta de energia elétrica pode afetar a operação de laboratórios e equipamentos científicos, dificultando a realização de experimentos e estudos importantes. Outro aspecto a ser considerado é o impacto da tempestade solar na segurança nacional. A interrupção das comunicações e dos sistemas de navegação por GPS pode afetar a capacidade de defesa e vigilância de um país. Além disso, a falta de energia elétrica pode comprometer a operação de infraestruturas críticas,
como usinas nucleares e sistemas de abastecimento de água, colocando em risco a segurança da população. A tempestade solar também pode ter consequências para a indústria de entretenimento. Os leões de Sírius são uma constelação de estrelas que despertam a curiosidade e o fascínio das pessoas há séculos. No entanto, recentemente, os astrônomos descobriram algo perturbador. Uma tempestade solar está se aproximando da Terra e ninguém está preparado para isso. Essa tempestade solar é uma das mais intensas já registradas e pode ter consequências devastadoras. A radiação emitida pelo Sol pode danificar os satélites, interromper as comunicações e os sistemas de navegação. Além disso, as partículas carregadas podem afetar as redes elétricas, causando apagões generalizados e danificando equipamentos eletrônicos. A exposição à radiação solar também pode causar danos à saúde humana, como queimaduras graves na pele, danos ao DNA das células e problemas de saúde mental e física. Diante dessa ameaça iminente, é fundamental que estejamos preparados para enfrentar os efeitos da tempestade solar. As autoridades devem investir em infraestrutura de proteção, como a construção de abrigos subterrâneos e a implementação de sistemas de energia alternativa. A população também deve estar ciente dos riscos e saber como se proteger, tendo um kit de emergência em casa e evitando a exposição direta ao sol. A tempestade solar pode afetar diretamente os sistemas de comunicação e navegação globais, como satélites em órbita ao redor do planeta e os sistemas de navegação por GPS. Além disso, as redes elétricas podem entrar em colapso, causando apagões generalizados e danos aos equipamentos elétricos. A saúde humana também pode ser afetada, com riscos de queimaduras na pele, danos ao DNA das células e problemas de saúde mental e física. A agricultura e a vida selvagem também podem ser prejudicadas, com danos às plantas e redução da produção de alimentos, além de impactos negativos nos ecossistemas. A tempestade solar também pode afetar a qualidade do ar, o clima da Terra e a saúde dos seres vivos, incluindo animais marinhos. A indústria espacial, a economia, a saúde pública, a educação, a pesquisa científica, a segurança nacional, a indústria de entretenimento, a indústria financeira, a segurança cibernética, as telecomunicações, a indústria automobilística, a indústria de turismo, a segurança pública, a pesquisa espacial, a qualidade das comunicações por telefone celular, a indústria de telecomunicações e a indústria de energia também podem ser afetadas. É essencial que sejam tomadas medidas de proteção e preparação para enfrentar os impactos dessa tempestade solar iminente.